Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estamos no ar com o programa Nosso Tempo. E eu quero começar esse programa mostrando para você a história da mudança de vida de uma pessoa. Sim, é possível uma pessoa mudar de vida. E isso acontece quando ela ouve a voz certa. Eu escrevi uma carta me despedindo da minha família. Era tanto sofrimento, eu estava decidido a dar um fim na minha vida. Minha mãe, ela serviu os encostos, e antes de eu nascer, ela me ofereceu, a mim e meu irmão, que nós somos gêmeos, para os encostos. Nosso parto foi um parto de risco. Minha mãe teve 3 paradas cardíacas. E depois disso, minha vida seguiu um sofrimento até longa data. Eu, com 2 anos, pegou fogo na minha casa por um acidente lá com meu pai, e eu caí dentro do fogo também. Então tem uma parte esquerda toda queimada, com queimaduras de 1º e 2º grau. Indo para minha adolescência, nós tivemos contato com pornografia, aonde aquilo não saía da minha mente. Então eu ficava até 1, 2 da manhã procurando isso, me relacionando com pessoas online muitas vezes. E isso foi evoluindo aí até adulto. Eu tinha uma depressão muito forte. Eu não queria mais sair de casa, eu não queria me relacionar, só queria sobreviver. Com meus 21 anos eu caí em crise epilética. Eu tive epilepsia. Então, crises convulsivas no meio da rua, nos trabalhos, metrô. Quantas vezes fui socorrido por seguranças do metrô, levado a hospitais, não sabendo nem onde que eu estava muitas vezes. Acordava depois de muitas horas dentro do hospital e o médico com o diagnóstico de você tem que tomar o remédio para o resto da sua vida. Não tem cura. Em um determinado momento, mesmo eu tomando os remédios, mesmo eu tendo todo um cuidado, eu tive um dia no trabalho que eu tive uma crise a ponto de quase morrer. Estourou um monte de veias no meu rosto e aquela dor, né? De voltar para casa com o rosto estourado, com a língua mordida, com dores no corpo. Minha mãe ainda estava servindo os encostos quando não achava solução nenhuma. Nenhum médico dava esperanças da gente ter uma cura, nada. E minha mãe um dia na madrugada estava ouvindo, aliás, vendo uma programação da igreja. Então, nesse momento, minha mãe vendo a programação, ela decidiu, aonde ela abandonou os espíritos, a parte de espiritismo, e foi no dia seguinte, já na Igreja Universal, aonde ela se tornou uma mulher cristã, né? E lutando pela família. Eu já tinha feito uma carta de despedida no sábado à noite e eu fui até comprar um solvente de tinta para uma tentativa de suicídio, de fato, de verdade. Porque eu não via mais esperança na minha vida, eu não via mais o que fazer e achava que aquela dor ia se resolver através do suicídio. E ali eu tomei praticamente 1/2 litro desse solvente e fui para o hospital. Antes de ir para o hospital, eu coloquei na geladeira um recado: mãe, tentei me matar e fui para o hospital. Os enfermeiros me colocaram em um lugar separado para fazer os principais procedimentos, aonde nós vimos que isso teve uma consequência. A consequência foi uma pangastrite, que são diversas gastrites no estômago. Após essa tentativa de suicídio, né, todos já sabiam que o Alan era meio que a ovelha negra da família. Ninguém mais acreditava em mim. Era o filho que dava trabalho. E minha mãe sempre lutando por mim. Meu pai, meu irmão se converteram. Através desses votos, através da fé da minha mãe, da minha família, eu cheguei na Igreja Universal. E no primeiro dia, eu cheguei em casa feliz. Eu cheguei em casa leve e dormia bem a noite inteira. Então isso já foi um diferencial.
E eu, cada dia um pouco mais alegre, mais feliz, me batizei nas águas. Eu obtive a cura, não somente da depressão, mas também tivemos a cura da epilepsia. Eu me libertei de 14 anos de crise. E eu não tenho mais nenhum sintoma. Não tomo mais remédio, não tenho crise, não tenho desmaio, não tenho nada. Vendo tudo isso na minha vida, a cura, a libertação desses vícios e progredindo na fé, eu entendi que Deus é muito maior. Ele não queria somente me curar, não somente me libertar. Ele queria me dar algo que é imensurável, é grandioso demais, que nenhum ser humano, ninguém pode me dar. Nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém que me ama tanto. Somente Deus, que é o Espírito Santo. Então eu busquei e fui batizado com o Espírito Santo. O engraçado dessa história toda é o dia que eu nasci, eu fui entregue aos encostos. Eu já tinha uma sentença de morte. E no dia que eu vivi, no mesmo dia do meu aniversário, o próprio Deus me deu o Espírito dele. Então eu falo sempre que eu nasci para morrer. E na igreja, buscando o Espírito Santo, eu entendi que eu tinha que morrer para viver. Esse Espírito me trouxe tanta sabedoria, tanta alegria, um gozo na alma, que eu não consigo expressar. Aquilo tudo que era o Alan antes, o pecador, o errado, a ovelha negra, ficou no passado. Deus me deu uma nova identidade, aonde eu tenho alegria, eu tenho a fé que me ajuda. Todos os reinos, tudo que pode ser comprado nessa terra, nada paga o valor de receber o próprio Deus dentro de nós. E a alegria, e a força. Por mais que a gente passe por lutas, Deus, Ele é conosco. E não há nada que a gente não possa vencer quando nós temos Deus dentro de nós. Hoje não me falta nada, isso dentro e fora. Eu falo também do financeiro, falo também das necessidades que nós temos. E hoje eu sou casado e bem casado há 3 anos. Eu tenho muito a agradecer, primeiro a Deus e depois meu pai, minha mãe e meu irmão, porque eles nunca desistiram de mim. E se cumpriu na vida da minha mãe a palavra que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje nós servimos ao Deus vivo e somos muito felizes mesmo. Se você quer a nossa ajuda, como você acompanhou esse testemunho, venha buscar essa mudança. As portas estão abertas. Como você vê aqui a nossa catedral ao fundo, as imagens, tudo está preparado para que você possa ter uma mudança na sua vida. Pastor Caio, quem quiser essa mudança, pode entrar em contato aí direto com a nossa central de atendimento e essa pessoa será atendida. Isso mesmo, pastor Edilson, e essa pessoa pode agora tomar essa primeira decisão de pedir ajuda. Você está aí agora sofrendo, você está desesperado, desesperada, de tantas situações ruins que têm acontecido com você. Então tome essa atitude, a primeira, de você entrar em contato conosco através do nosso SOS espiritual. Prefixo 42, o número é 9807 4482. Prefixo 42 99807 4482. Envie agora mesmo o seu nome e o nome da sua família, pois estaremos em oração em seu favor. Nós vamos então ao intervalo que fala desta quarta-feira, essa reunião toda especial, e já voltamos. Muitos acreditam que o poder está na força. Outros que está no dinheiro,
ou na influência. No entanto, tudo isso passa e só traz o que também é passageiro, porque o poder que vem dessas coisas não é capaz de dar ao ser humano o que ele realmente precisa. Mas existe um poder que pode mudar completamente a história de qualquer pessoa: o poder do arrependimento. Não se trata de um sentimento, mas de uma decisão. Mas como usar corretamente este poder? É o que você vai aprender em um curso revelador. Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, o início do curso, O Poder do Arrependimento, com a Santa Ceia, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar e encontre o templo mais próximo. E esta Santa Ceia é especial para você. Inclusive, vamos começar um novo estudo. E esse estudo é para você que diz assim: eu quero realmente encontrar esse verdadeiro arrependimento. Arrependimento esse, pastor Caio, que muitas pessoas têm buscado, muitas pessoas elas têm procurado, mas não têm encontrado, não por conta de Deus estar longe, não por conta de haver uma barreira entre ela e Deus. Pelo contrário, o que falta é disposição, é uma determinação da sua parte. Se essa pessoa estiver verdadeiramente decidida, a história dela, a vida dela vai mudar. E creia que Deus preparou esta quarta-feira para você tomar atitude de buscar a esse Deus que pode tudo. Talvez você já tentou de várias maneiras vencer esses problemas que têm se levantado do teu jeito. Mas você é a prova que do seu jeito não tem funcionado. A situação tem piorado. Conforme os dias vão passando, o tempo vai passando, em vez de passar também o problema que você está enfrentando, a realidade tem sido diferente. O problema tem aumentado, tem complicado ainda mais. Você vai esperar acontecer mais o quê, meu amigo, minha amiga, para você buscar a Deus? Então aproveite esta quarta-feira e esteja conosco nesse estudo bíblico e creia que quando você entrar pelas portas da nossa Catedral da Fé, você vai sair com a sua vida mudada. E creia que você também vai sair de lá salva, crendo no poder de Deus sobre a sua vida. Como mudou a história dessa pessoa que foi vítima de um fake news, mas venceu quando ela passou a dar ouvido à voz certa? Meu nome é Doralice Costa Gonçalves. Eu tenho 63 anos e sou empresária. Sempre ouvia falar que a Igreja Universal era uma seita, que os pastores roubavam, que o Bispo Macedo era ladrão. Eu sempre ouvia falar isso. E eu ficava na dúvida, sempre na dúvida. Até que um dia meu filho que estava há 4 anos usando droga, ele conheceu um rapaz que convidou ele para ir na Universal. E eu fiquei mais abismada ainda. Falei, e agora? Meu filho na Universal? Meu Deus! Fui olhar no computador com ele, a gente viu muitas histórias ali falando, complementando aquilo que eu já tinha ouvido falar. Do roubo, do Maracanã, aqueles pastores saindo com os sacos cheios, que no momento eu pensava que era dinheiro, mas depois vi que não era, que eram pedidos, né? Mas naquele momento eu fiquei um pouco preocupada com o rumo que meu filho ia tomar ali na Igreja Universal. Meu filho, nessa época, ele era usuário de droga. Então, me causava bastante constrangimento, porque além de envergonhar, a gente educar o filho, né? E ele se perder assim no meio do caminho, eu ficava muito envergonhada. Se ele estava sendo usuário de droga, aí ia para uma igreja de ladrões, como seria isso? Esta era a minha preocupação, né? Como ele iria reagir ali naquela igreja, né?
E isso era um preconceito que eu tinha mesmo, já porque de tanto ouvir falar. Acaso eu colocava na rádio da igreja, acidentalmente, eu já retirava imediatamente, porque eu achava um absurdo o jeito de falar, de expulsar demônio. Eu achava absurdo aquilo. Como que poderia isso acontecer? Eu conhecia Deus, que Ele estava no céu e eu estava aqui na terra. E era ponto, acabou. Eu não sabia de Deus. E eu passava por muitas dificuldades, muitas. Financeiras, físicas, com doenças. E financeiramente, a minha vida, tinha dias que eu não tinha dinheiro para comprar um pão. Meu filho já estava indo lá há umas 3 semanas. Aí eu resolvi ir numa reunião da manhã que ele me convidou. Meu filho mesmo que me convidou. Aí eu fui nessa reunião da manhã. Mas, meu Deus, o que eu vou encontrar ali agora? Como vai ser? E aí, de repente, eu tô lá no meio da reunião, foi como se fosse uma bomba que explodiu assim na minha cabeça, sabe? Meu Deus, não é nada daquilo que eu pensei. Naquele momento mesmo, é como se Deus tivesse aberto meus olhos, sabe? Eu vi que não era nada daquilo mesmo, que eu estava errada. E foi assim, o meu primeiro dia na Igreja Universal, num domingo, pela parte da manhã, às 9h30 da manhã, numa reunião. Quando eu comecei a participar das reuniões, eu vi que Deus podia estar dentro de mim, que eu poderia ter o Espírito Santo, que eu nunca tinha ouvido falar assim, que eu poderia ter o Espírito Santo dentro de mim, que a coisa ia mudar, que eu poderia mudar dentro de mim. Então, eu senti uma alegria tão grande, que no dia, quando eu ouvi falando assim, o Espírito Santo pode estar dentro de você, eu chorei lá dentro da igreja, porque eu fiquei tão feliz de poder saber que eu poderia ter Deus comigo, realmente. Então, essa foi a melhor coisa que eu tive na Igreja Universal. Quando eu recebi o Espírito Santo, no dia que eu recebi o Espírito Santo de Deus, foi numa reunião também de domingo de manhã. Eu estava lá participando, então eu já estava buscando, porque o pastor falou do Espírito Santo, e eu fiquei curiosíssima, eu queria conhecer mesmo, e eu queria buscar mais, eu queria entender mais, né? E eu comecei a buscar, realmente, a ler mais a Bíblia, a ouvir a rádio, a ouvir a palavra. E aí foi quando eu estava lá numa reunião de domingo de manhã, e o Senhor veio o Espírito Santo sobre a minha vida. E foi uma alegria tão grande, que eu não conseguia nem falar. Sabe, eu só chorava porque eu fiquei tão feliz de ter o Espírito Santo dentro de mim, habitando dentro de mim. Foi muito bom, foi minha maior alegria. A partir desse momento que eu conheci a Deus de verdade, que o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, acabou meus medos, acabou a minha preocupação. Eu soube, Deus foi me dando força para eu lutar. Hoje eu digo que a minha maior riqueza é o Espírito Santo dentro de mim. Essa é a minha maior riqueza, não tem nada que ultrapasse a isso. A minha maior riqueza realmente é o Espírito Santo do Senhor. Hoje eu falaria para o Bispo Macedo, muito obrigada, Bispo. Obrigada por o senhor não ter desanimado com tantas coisas que falaram sobre o senhor. Muito obrigada por o senhor não ter desanimado. E eu agradeço, porque a mudança que eu tive dentro de mim, dentro da minha vida, eu agradeço a Igreja Universal. Para você que tenha preconceito sobre a igreja, como eu tive naquela época, que venha conhecer, venha participar de uma reunião, venha conversar. Você vai ver como é diferente do que a gente imagina. Então, venha conhecer, venha. Você é bem-vindo à nossa igreja. Eu queria que você preparasse já o seu copo com água. Daqui a pouco nós vamos ter o momento da oração. Mas antes eu queria compartilhar com você uma matéria que fala sobre o aniversário da cruz, a Semana Santa. A sexta-feira mais importante do ano. Essa sexta-feira, esse dia, marcou toda a história da humanidade, em um antes e um depois. Antes de Cristo e depois de Cristo. Você não pode ficar de fora desse evento tão importante. A Semana Santa, com a Sexta-feira da Paixão, que estaremos distribuindo o azeite trazido da Terra Santa de Israel. Veja, meu Pai, toda esta multidão ligada
neste propósito. Para esta multidão, não foi em vão o que o Senhor fez lá na cruz. Nós estamos aqui, ó Deus, para invocar o teu nome, tua promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será salvo tu e tua casa. Eu peço que o Senhor venha entrar agora, lá no mais fundo, e curar. O Senhor cura o enfermo. O Senhor também pode curar essa dor, em o nome do Senhor Jesus. Você está vendo essa chuva? Eu não quero que ela para, não. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Cada gota d'água seja a gota do Espírito de Deus sobre o teu povo aqui agora. E eu quero compartilhar com você o testemunho de uma família que, através desta data tão importante, ao participar, ao colocar a família aos pés da cruz, ele teve a sua família abençoada. Aqui é um lugar que ficou muito especial para mim, porque quando eu cheguei aqui, no ano passado, eu vim com uma decisão. Eu realmente vim aqui uma vitória e queria sair daqui uma nova vitória. E quando eu cheguei aqui, a lembrança que eu tenho é que eu estava afastada, eu estava no mundo. Eu era uma Vitória que dentro de casa eu não tinha comunicação nenhuma com minha família. Eu era uma pessoa oprimida, os meus pais eles não sabiam da minha vida, a gente não tinha um relacionamento. Eu vivia de bebida, em festas, querendo agradar os meus amigos. E quando eu chegava em casa, era aquele vazio, era aquela opressão, na onde eu queria me isolar, na onde eu não queria ter nenhuma comunicação com os meus pais. Eu vim com essa decisão. Eu não queria mais ser essa Vitória fingida. Eu queria realmente ser eu. E melhor ainda, eu queria conhecer a Deus. E quando eu recebi esse convite, eu vim já com essa decisão de chegar aqui e mudar de vida. Mas quando você acredita, a chance de você desacreditar também quando vem as tempestades. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, estava chovendo no dia e o Bispo Macedo, ele começou, logo a reunião já começou na busca. E eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia como ia ser a reunião, eu não sabia quem ia estar, a multidão que ia estar. Sejam curados, sejam abençoados, sejam livres, recebam o Espírito Santo, aleluia, receba aí agora o Espírito de Deus. E ali eu falei, é agora, Senhor. E ali eu entreguei tudo para Deus. Eu falei, eu não posso sair daqui a Vitória que eu sou, a Vitória fingida. Eu quero ser uma nova Vitória, eu quero ser uma Vitória verdadeira. Aquela cruz no meio que foi um impacto muito grande também quando eu cheguei aqui, que eu falei, Deus está realmente nesse lugar. Deus, ele confirmou ali, no meio daquela chuva, no meio daquela multidão, ele confirmou para mim, eu sou com você. Você não precisa ser mais ser fingida. Agora você pode ser você, porque eu tô com você. Deus abre os seus olhos espirituais e faz você entender que Ele é com você. E quando Ele é com você, você acredita em você mesmo. Hoje eu sou a Vitória real, verdadeira. A convivência com os meus familiares mudou muito, principalmente com a minha mãe, porque eu não tinha aquela convivência de mãe e filha. Era algo que a gente não se comunicava, a gente não se falava, a gente não conversava.
E depois desse dia, a nossa relação mudou. Hoje em dia, minha mãe é uma das minhas melhores amigas. A gente estuda junto, a gente faz faculdade junta. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz junta. Na onde ela tá, eu tô. Com meu pai também. Uma coisa que eu agradeço muito a Deus, que foi no dia que eu estive aqui nesse lugar, tanto a minha mãe como meu irmão, eles puderam presenciar essa mudança em mim. E é o que eu falo para Deus, eu quero muito ser exemplo para eles. Eu quero que, através de mim, eles vejam Deus. Começa comigo a obra que queres fazer lá em casa, na minha família. E hoje eu não preciso mais de festa. Eu não preciso, no meio dos amigos que eu tinha, que eu tive que cortar isso também, eu não preciso estar ali para agradar eles. Eu não preciso estar mostrando uma pessoa que eu não sou. Eu não preciso de bebida, eu não preciso de festinhas, eu não preciso estar em meio de pessoas onde não venha me agregar em nada, porque hoje eu sou completa. Hoje eu tenho o Espírito Santo, então Ele é a minha força, Ele é o meu tudo. E com certeza esse ano, nesse próximo evento, eu vou estar aqui com a minha família. Minha mãe vai estar aqui comigo, o meu pai, o meu irmão também vai estar. A gente vai chamar os nossos outros parentes também. É um evento que eu não vou perder, não perco de jeito nenhum, porque aqui ficou registrada a nova vitória. E eu tenho certeza que vai ser melhor do que o ano passado. E se essa mudança aconteceu comigo, eu tenho certeza que também vai acontecer na vida dos meus familiares. Nós vamos então ao momento da oração, vamos falar com Deus e unir a nossa fé com o pastor Alexandre Amaro. Prepara o seu copo com água, é momento de oração, vamos falar com Deus. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água, una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia oramos pelas pessoas que estão passando por problemas econômicos, problemas financeiros, dívidas, situações adversas, meu Pai. Existem pessoas que estão desempregadas, vivendo momentos difíceis, sabe, meu Pai, prestes a serem despejadas. Então, só o Senhor pode abrir uma porta oportuna, só o Senhor pode fazer sair a causa da justiça, o dinheiro que está preso e essa pessoa precisa receber. Meu Deus, quantos empresários, comerciantes, lojistas não estão conseguindo pagar os seus funcionários. Então, ajude esta pessoa, meu Pai. Dá uma ideia a ela, uma direção para ela crescer, vencer naquilo que ela faz. Abra uma porta, meu Pai, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então abra uma porta econômica para ela conseguir, meu Deus, aquilo que anseia, que deseja. Abençoe, meu Deus, os aposentados, os pensionistas, aqueles, meu Pai, que têm recebido tão pouco e precisam fazer tanto com pouco. Que o dinheiro venha progredir, prosperar, meu Pai, na mão dessa pessoa, que ela tenha uma multiplicação, como aconteceu, meu Pai, quando o Senhor multiplicou pães e peixes. Que a bênção esteja sobre todos, que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Olha, creia que Deus vai fazer na sua vida algo grande e notório. Portas oportunas vão se abrir. Ele vai te dar uma ideia para você fazer a diferença. Deus abençoe a todos. E nesta sexta-feira nós vamos estar, especialmente ao meio-dia, mas também nos demais horários que aparecem no seu vídeo, você vai estar determinando o fim do dilúvio para a sua casa. Está escrito, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. A salvação começa por você. E também você, na oportunidade, estará recebendo o sangue do Cordeiro, o suco de uva consagrado para a proteção de toda a sua casa. Tá certo? O nosso endereço é Rua Padre Chagas,
3536, no centro de Guarapuava. Você é o nosso convidado todo especial. Um forte abraço e até lá.